Olá, a partir de agora, você que acompanha mais uma edição do nosso painel regional, diariamente, de segunda a sexta, né? Sempre o debate produtivo, os assuntos importantes da cidade aqui, da nossa região metropolitana, com as personalidades da região da Baixada Santista e do Brasil aqui nas nossas bancadas, né? Aprofundando os nossos temas, os nossos assuntos, aquilo que de mais importante acontece aqui pela região e, claro, debatendo e aprofundando também a pauta nacional. Você participa conosco, sempre à sua disposição o nosso telefone, 30 14 52 81. Ligue para cá com a sua pergunta, com o seu comentário, com a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente coloca em debate. Pelas redes sociais, você sabe, facebook.com/painel regional TV, também sempre à sua disposição para entrar em contato e interagir com a gente. facebook.com/painel regional TV. Estamos online pelo site da TV Santa Cecília, você acessa a gente através do Santa Portal, não é? E clicando lá no ícone painel regional, confere a gente em tempo real. Programa encerrado, vai para o YouTube, você depois, se quiser, não é, rever os melhores trechos e, se preferir, o programa por inteiro que estará aí disponibilizado para você. Eu já vou apresentando aqui a bancada à minha esquerda com o nosso advogado e comentarista habitual, Sidney Costa, participando mais uma vez aqui do painel regional, ao lado do companheiro Luiz Vinagre, também do nosso time aqui, da nossa equipe do painel regional. E nosso convidado, a gente com muita satisfação, prazer recebendo aqui, Paulo Miyashiro, que hoje preside a FUPS, a Fundação Pro Esporte. Nós vamos discutir muito, né, os avanços do esporte aqui na cidade de Santos e mais precisamente os resultados que vieram aqui para a cidade dessa última edição dos Jogos Abertos do Interior que aconteceram na cidade de Bauru. Aproveitando como sempre, né, destacando os jornais que fazem parceria aqui com o painel regional no nosso dia a dia, como é o caso do DL, Jornal Diário do Litoral, que traz na capa a manchete sobre o mínimo, né? Mínimo deve subir para 905 em São Paulo. É o chamado Mínimo Paulista. O projeto do governador Alckmin foi encaminhado à Assembleia Legislativa, portanto, o mínimo paulista, reajuste de 11,75%, é um reajuste tanto, hein? Passo aqui ao Sidney um exemplar, também ao Vinagre, e aqui o Miyashiro recebe também a edição desta terça-feira do DL, o Jornal Diário do Litoral. E do mesmo grupo de comunicação, o Gazeta de São Paulo, que circula aqui pela Baixada, Vale do Ribeira, todo o estado de São Paulo, em mais de 250 cidades, traz na capa, sobe a expectativa de vida do brasileiro. A expectativa passou agora para 74,6 anos. Passou em 2012, né? E, aliás, era 74,6, agora em 2013 para 74,9, 75 anos, né? A expectativa de vida, segundo os dados divulgados pelo IBGE. Passou aqui também o meu amigo Sidney, ao Vinagre, e o Paulo Miyashiro recebe também esta edição do Gazeta de São Paulo. Eu aproveito para cumprimentar os convidados. Sidney Costa, tudo bem, Sidney? Obrigado pela presença mais uma vez. Olá, Miyashiro, o convidado especial dessa tarde, ao Vinagre, que nos bastidores fazia alusão à sua carreira futebolística, e eu, Boturão, sou aquele que envergonha o esportista. Por quê? Porque minha especialidade é até vergonhosa de falar, é o alterocopismo. O que é isso? Eu, fim de semana, não abro mão de sentar ali na esquina da esquina. Aliás, eu fui reconhecido, eu vou de boné, de óculos escuros, sem brincadeira, Boturão, porque você também quer ficar um pouco naqueles teus momentos de veraneio, né? E ultimamente eu venho sendo reconhecido. Aliás, lá em São Vicente eu descobri um efeito. Pode ser a mesma bandeira de comércio, loja com a mesma bandeira. Em Santos tem um preço, em São Vicente tem uma diferença brutal. Sim. Aí eu tenho feito minhas compras de Natal, inclusive em São Vicente. E lá também eu vou meio um pouco disfarçado, mas olha, fui reconhecido lá. Um abraço para a dona Ana da Vila São Jorge, que morou na rua, mandou um abraço especial para você, não perde o programa. Retribua um abraço para ela. Pois é, o jornalista Domingos da Paz, o Valdir Santos da Vaza Comunicação, olha que nome, que efeito. Um abraço, Valdir, inclusive preciso falar com você. E nessa particularidade
de a gente ir escondido, fui reconhecido mesmo com chapéu, com óculos escuros lá na esquina das filas, aos amigos do Gilberto, o Diniz e o Damião, que servem na Copa, enfim. Fizeram uma festa lá, viu, Boturão? Ótimo. E mandaram um abraço para você e também não perde o programa, só que trabalhador assiste a reprise, né? Então certo. hoje eu vou ficar mais para aprender aqui, inclusive saber as novidades da Fundação Pro Esporte e vou também já adiantar, porque você falou do mínimo que sobe e tem algo que desce na mesma capa. Hoje é o Dia Nacional do Samba, Opa. mas Santos, há algum tempo, não teve a repercussão que vinha tendo com o samba, chegou a parar os desfiles de carnaval um período e encontra uma dificuldade para voltar aqui a punch do passado, que muitos dos carnavalescos aqui de Santos foram para lá em São Paulo, né? 99,9% foram para Pois São Paulo. Mas está tendo uma revigorada ultimamente, o último carnaval foi perfeito, não teve acidente, enfim, espantamos a maldição do carnaval que parecia que vinha surgindo e com certeza agora em 2015 teremos a reedição daquele carnaval perfeito daí que veio com o Paulo Alexandre, trazendo os blocos de rua, enfim. De qualquer maneira, hoje é o Dia Nacional do Samba e também isso merece ser lembrado. Eles vão fazer o grito do samba lá no Quilombo ali na Rangel Pestana, no pátio da CT. Vai ter Legal. lá pela noite um movimento feito. a favor do samba na cidade. Samba na cidade, registro importante. Santos que teve o segundo, terceiro melhor carnaval do Brasil, lá para trás, década de 80, enfim, aí os governos petistas resolveram fazer os carnavais não profissionalmente, né? E aí foi tudo por água abaixo. Está sendo recuperado, o governo anterior do prefeito Papa recuperou o carnaval, Paulo Alexandre investe muito, gosta muito de carnaval, gosta de samba, o prefeito de Santos, né? E o carnaval vem se recuperando. Vamos ver se conseguimos chegar mais ou menos naquele nível. Luiz Vinagre, prazer revê-lo e recebê-lo aqui no painel regional. Tudo bem, Vinagre? Olha, tudo muito bem. Inclusive, essa oportunidade que eu tenho, devo afirmar que com esse visual novo do painel regional, que realmente me achira, você vê como ficou, evoluiu em todos os aspectos, é a primeira participação que eu tenho nesse painel novo, né? E logo na mesa com o Miyashiro, que o Sidney falou do futebolismo, na verdade eu fui do futebol, fui do basquete principalmente, apitei muitos anos basquete, fui jogador do Santos de basquete, fui campeão, depois fui para o Atlético, apitei muitos jogos abertos, viu, Miyashiro? Inclusive, até aproveitando aqui, informar que em 1967 nós tivemos jogos abertos em Santos e eu fui o juiz mais novo a apitar uns jogos abertos, eu tinha 17 anos. E isso daí me deu muito tempo, mas depois eu segui a carreira, fui ser da Federação Paulista, muito ligado ao esporte. E eu fico contente porque Santos era considerada a cidade mais esportiva do Brasil. E nós estamos vendo que está se encaminhando para recuperar esse tempo todo perdido. Parabéns e obrigado pela oportunidade. Muito bem, conosco então Paulo Miyashiro, presidente da FUPS, Fundação Pro Esporte, aqui da cidade de Santos. Prazer recebê-lo mais uma vez. Tudo bem, Miyashiro? Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a toda a bancada, espectadores. Falar um pouquinho mais sobre esporte aí que está acontecendo assim na cidade de Santos, né? E principalmente jogos abertos, jogos regionais. Como frisou o Vinagre aí, né? Boas lembranças dos jogos, né? Olimpíada Caipira. Vamos falar um pouquinho de como foi Santos agora. Caipira, um dos maiores eventos que tem, né? De tantas modalidades. É verdade. Muito bem. E pelas redes sociais você acompanha a gente, participa com a gente, pelo telefone também, fica sempre aí disponível o nosso 3014-5281, os VTs que a gente tem para repassar, para que você acompanhe aí o que de importante acontece na cidade, que está sempre ligada com tudo isso e passando isso tudo para você, a nossa Ione Furukawa. Tudo bem, Ione? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, convidados, boa tarde especial para você aí de casa que está nos acompanhando. Já estou aqui logado no Facebook esperando a sua participação e a nossa produção através do telefone. Hoje também nós teremos uma matéria feita no Complexo Esportivo do Rebouças com os atletas paralímpicos aqui da cidade. Muito bem. Atletas paraolímpicos, vem aí as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Já esteve mais longe, né? Está ficando pertinho, né? Tá. Chegando cada vez mais perto, não se sabe se a infraestrutura vai bem, se vai mal, se vai ser um sucesso. É uma ameaça, né? É um suspense tremendo o que pode acontecer. Já houve até uma intervenção branca do Comitê Olímpico Internacional para Olímpicos, realmente um investimento importante. Bom, Miyashiro, você falou da Olimpíada Caipira, Jogos Abertos do Interior. O Vinagre lembrou os títulos aí da cidade, lembrando que Santos ainda é
a cidade que detém o maior número de títulos, né? Sim. Que a hegemonia era extraordinária, né? Até os anos 70, no princípio dos anos 80, foi sempre assim, né? Depois surgiu São Caetano, principalmente, né? Com um investimento maciço, altíssimo no esporte, e Santos acabou não conseguindo acompanhar. Bom, mas o resultado destes últimos jogos, dessa última edição, foi bastante positivo, né? Ficamos na 4ª colocação, perdemos para São José dos Campos, que foi a campeã. São José foi campeão? Foi. Piracicaba em 2º e São Bernardo em 3º. Então o Santos classificou direto para a 1ª divisão do ano que vem, então já estamos classificados. Posso falar que no total de todas as modalidades, 19 títulos das 45, das 19 nós ficamos no pódio. Então o Santos foi muito bem, os atletas entenderam essa responsabilidade. Ano passado a gente foi 5º, esse ano já melhoramos, já estamos na 4ª colocação. São José, Piracicaba, São Bernardo do Campo, que é vizinha de São Caetano, Santos em 4º. O que houve com São Caetano? Diminuiu o investimento? Não, na verdade São Caetano, nos Jogos Regionais, né, de 2014, foi até um adversário nosso falou, né, hoje em dia quando se fala em Jogos Regionais, Jogos Abertos, se pensa em São Caetano. E Santos disputou diretamente com São Caetano essa vaga da 1ª divisão. Nossa Quer dizer, região São Caetano não estava na primeira divisão de Jogos Abertos? Pela primeira vez, Santos acabou ficando em 2º, né? Perdemos por poucos pontos para São Bernardo e acabamos mandando pela primeira vez São Caetano para a 2ª divisão. Então foi regionais esse ano que aconteceram em junho, foram muito importantes, acho que foi os jogos mais importantes. Lógico, os abertos é o estado todo, mas a nossa região é muito forte. Então, pela primeira vez, São Caetano foi na 2ª. Então, só para a gente frisar aqui, 78º Jogos Abertos, que é 78 edições, não sei se em algum desses anos aí os Jogos Abertos não foi realizado, enfim, né? Mas são 78 edições, 78 anos de Jogos Abertos, é uma tradição no interior, mas aí com algumas modificações, com alguns problemas, aí coisa de contratações de atletas por alguns municípios, uma coisa que a gente acha, eu pelo menos acho que não é positivo para os municípios, enfim, o Miyashiro pode falar sobre isso mais tarde. O Miyashiro está à nossa disposição para conversar conosco, Sidney, Vinagre, podem ficar à vontade aí para a gente discutir, debater o esporte aqui na cidade. Eu vou dar as honras para o Vinagre, porque ele está mais com o currículo atualizado do que eu nessa questão. Vai, Vinagre, por favor. Não, modéstia à parte aí, muita gente não sabe, eu participei muito de Jogos Abertos, sempre como árbitro, eu nunca disputei como atleta. E quando surgiu o primeiro Jogos Abertos, surgiu em Rio Claro, através eu esqueço do professor Balieiro. Horácio Babi Barioni. Barioni, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, viu, minha filha? Tive a honra de conhecê-lo. E ele foi o criador dos Jogos Abertos e fez lá perto das cidades dele, lá de Rio Claro, Limeira, que começou. Mas depois pegou um vulto grande e você tem muita razão em dizer, não é a Olimpíada Caipira, não, é a Olimpíada Amadora mais importante, talvez, da América do Sul, quiçá até do mundo. Porque o que reúne de jogadores, de atletas, a cidade, o congraçamento, eu até, sinceramente, até me arrepio de falar como a gente participava. E jogos regionais, ele era mais gostoso ainda, porque o pessoal do DEF, se reunia e eu apitava. Eu fui fiscal de xadrez, eu fui cronômetro de corrida, fazia tudo, a gente fazia tudo lá, era uma participação gostosa. E as cidades todas se congraçavam. Santos entrava, era o rei. Quando a delegação de Santos entrava, é que nem entrava dos Estados Unidos na Olimpíada. Aquela emoção, aquela vibração que tinha. Então, eu estou muito feliz de estar participando, porque eu estou lembrando as coisas que a gente tinha aqui, com essa alegria que Santos proporcionou no esporte. Muito obrigado por nós estarmos voltando a tentar ocupar o que é de direito. Agora, aproveitando esse gancho da Olimpíada Caipira, citado pelo Paulo Miyashiro, os Jogos Abertos do Interior, tendo a importância que teve, né, nesse tempo todo, os municípios todos unidos participando, e sendo São Paulo, né, a potência econômica que é, isso, os Jogos Abertos do Interior acabaram não colaborando absolutamente nada, não, Miyashiro, para a transformação do Brasil num país olímpico. Uma potência olímpica. Uma potência olímpica, né? O que acontece?
uma ruptura, um contrassenso, aí uma coisa que não fecha, né? Se os jogos abertos são tão bons, tão importantes assim, né? Num estado como São Paulo, com a força do estado de São Paulo, por que não houve esse não deu esse arranque aí para o esporte olímpico brasileiro? Tem muitas modalidades que acontecem nos Jogos que não são olímpicas, né? São modalidades, por isso a Secretaria de Esporte e Lazer. Então tem modalidades que não são xadrez, biribol, bocha, então são modalidades até, né, certo nível regional. Os jogos, na verdade, a história dele, a essência dos jogos regionais sempre foi de revelar talentos do interior e do litoral também, né, para o Brasil e para o mundo. Um tempo atrás, os jogos perderam um pouco, né, essa essência, esse charme. E quando a gente pensa em Jogos Olímpicos, jogos a níveis mundiais, a gente já tem que pensar um pouco mais de estrutura. Então, investimentos a gente fala em ciência, para o atleta alcançar esse ápice. A gente fala em centro de treinamento, onde o atleta vai ter toda essa estrutura, né? E a gente tem que pensar tudo num todo. Lógico, os jogos regionais, algumas cidades são fortemente assim, estruturadas, outras não, outras nem tanto. Tanto que essa é o charme dos jogos, né? Vai que cidades que têm confrontos aí que tem até uma grande disparidade de nível, né? Mas que vão lá e despontam pela cidade, com aquele prazer de levar o nome da cidade. Então, quando a gente pensa em esporte olímpico, esporte a nível mundial, é uma estrutura um pouco mais de investimento, a gente tem que pensar uma coisa maior. Lógico, os jogos é importante, né? Muitas equipes, muitos atletas olímpicos participam dos jogos, mas num todo a gente pode falar que é uma porcentagem muito pequena que representa o Brasil afora. Muito bem. Inclusive, só para corroborar o que o Miyashiro está falando, eu acompanhei, né, um tempo aí, bastante. Eu cheguei até a fazer... Eu sou da primeira faculdade de Educação Física de Santos, só que eu fiz só um ano. Mas eu fui a primeira turma da Faculdade de Educação Física de Santos, da minha querida Rosinha. Então, o Ademar, o Cielo, toda essa turma aí, viu, você está falando sério, é para aflorar futuros atletas, não é para prepará-los para uma Olimpíada, porque o negócio é de grande investimento. Mas nós tivemos muitos atletas disputando jogos regionais e jogos abertos que chegaram a nível mundial, inclusive aquela nossa campeã de salto de vara, foi também que começou nos jogos abertos, entendeu? Então, desponta porque precisa de investimento. Investimentos. Se a gente vê a competição de judô, foi praticamente um nível de campeonato brasileiro. Tinha algumas atletas até de fora. Então, as cidades estão investindo nos atletas justamente para, né, representar a cidade, pontuação geral, tudo. E esse critério um pouco da coordenadoria deixou aberto. Então, o atleta não precisa mais ter vínculo com a cidade. Então, muitas cidades estão servindo, o atleta nem conhece a cidade, cai direto nos jogos, representa a cidade e vai embora, e não deixa praticamente nada para a cidade. Isso eu acho uma coisa Santos, como sempre descabida. Por isso que a gente... Já aconteceu aqui, né? Já aconteceu aqui. Santos sempre conforme. Faz um certo tempo até que foi feito esse tipo de investimento aqui em Santos. Eu, pelo menos, acho que isso não é bom. Não, tem que deixar um legado para a cidade, temos que valorizar os pratas da casa. Imagina, se eu contrato um time para representar a cidade em cima da hora, e o que a gente faz com esse time de base nosso? Né? Eles treinam o ano todo para disputar os jogos, eu falar, não, eu quero, na verdade, vencer os jogos. Então, vocês não vão jogar, eu vou contratar uma equipe pronta. E é isso que está acontecendo com os jogos. Por isso que eu falo, perdeu um pouquinho a essência, mas tem todo esse charme, tem toda acontece essa revelação, essa fomentação, né, na cidade. A cidade para ver os jogos passar, por isso tem essa importância. Movimenta, sem dúvida nenhuma, né? A cidade, a região, não tem dúvida, né? Pois não, Sidney Costa. Então, Miyashiro, eu vou incrementar para o lado político, até como observador. A gente teve a Copa do Mundo, com sede aqui no país, e foi talvez da atuação mais vergonhosa do time da seleção brasileira em toda a história dos campeonatos. Começou-se naquele momento que isso ficou tão vergonhoso, uma discussão que precisava, desde a base, mudar o aspecto de uma organização de preparar o jovem, porque se sabe que o esporte está diretamente ligado à construção de um ser humano. Não é só a parte do conhecimento, também o esporte tem que andar junto. E a gente não vê esse investimento, e agora me assusta, inclusive, que aí é a pergunta, por que a gente perdeu
espaço para regiões que não têm nem áreas físicas favoráveis para estarem no top, como, apesar que São José dos Campos é grande, mas é mais mato lá, parte do centro que é bem urbanizada, mas você sabe que tem aqueles sítios, aquela área bastante de periferia que é ainda rural. E também São Bernardo, que está aqui no ABC, exprimido, e mais industrial, mas exprimido. A discussão principal é que não há espaço, por exemplo, para quadras e etc. Como é que eles conseguiram passar à nossa frente, que tem a natureza a favor para ajudar na prática do esporte? E qual o seu pensamento agora como presidente? Aí, nisso eu tenho que te parabenizar, jovem presidente, com essa visão que você tem que encarar para tentar dar uma satisfação para a sociedade. Miyashiro vai responder daqui a pouquinho, estamos estourando aqui o primeiro bloco, vamos para o rápido intervalo, lembrando sempre que pessoas físicas e jurídicas podem destinar parte do imposto de renda a projetos sociais aqui em Santos, através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A destinação é deduzida e o valor é doado é considerado um adiantamento do imposto. Até o último dia útil deste mês de dezembro, último dia útil do ano, né? As pessoas físicas podem destinar 6% do imposto devido e as jurídicas 1% sobre o lucro real. O break, voltamos já já. Você sabe que... A gente tinha uma... Tem que ser profissional. Atenção. Paulo Miyashiro. De madrugada, meu Deus do céu. Vamos de volta ao painel regional nesta edição. A gente, com prazer, falando sobre o esporte aqui da cidade de Santos. Claro, esporte tradicionalmente considerado esporte olímpico, né? E Santos que teve uma boa qualificação, uma boa classificação nesses últimos Jogos Abertos do Interior que aconteceram agora em Bauru. A cidade ficou em 4º lugar, né? Na Série A, né? Na primeira divisão dos Jogos Abertos. Lembrando que a cidade chegou há alguns anos atrás, 3, 4 anos atrás, a estar disputando a 2ª divisão. Voltamos à primeira desde o ano passado, isso já é bastante positivo. Aqui Sidney Costa, à minha esquerda, participando com a gente, como o Luiz Vinagre também, e à direita, aqui o nosso convidado Paulo Miyashiro, presidente da FUPS, Fundação Pro Esporte Santos, e a nossa Ione Furukawa, que já vem com as participações das pessoas que estão aí ligando para nós, participando por redes sociais também. O Sidney deixou a bola pingando aqui para o Miyashiro responder, né, Sidney Costa? Por que a cidade sofreu essa queda, ela que era a grande campeã dos Jogos Abertos do Interior, no seu início, né, uma trajetória fantástica, e foi superada por alguns municípios do interior. E além né? disso, que ele nos dê uma visão sobre, principalmente a atividade dele como presidente da Fundação Pro Esporte, dessa discussão que no day after da desgraça da seleção brasileira começou a se dizer que tinha que investir em infraestrutura. Agora ninguém nem mais está falando disso, mas parecia que ia haver uma luz nesse fim de túnel para responsabilizar algum setor, algum desses atores sociais, principalmente talvez as universidades ou talvez a ensino fundamental. Eu gostaria de ver a tua visão também sobre isso. Não, é isso aí. Santos sempre foi uma cidade, o Vinagre falou agora no início do programa, né? A cidade mais esportiva do Brasil. Somente pela quantidade de esporte que acontece na praia e os clubes da cidade. Então a gente fazia um campeonato santista com 8, 10 equipes em cada modalidade. Então isso daí fomentava muito, tinha uma base. Hoje, antigamente o jovem, né, crescia no clube fazendo alguma modalidade. Então o Santos sempre teve essa base. Os jogos também foram se profissionalizando, né? As cidades investem no atleta e justamente para vencer os jogos. Então a essência dos jogos também mudou um pouco. A gente não só vai com aquele time regional, aquele time, né? Então a gente tem que, na verdade, pensar em termos de profissionalizar mesmo os jogos regionais, jogos abertos, somente pelo nível dos atletas que estão presentes. A secretaria agora tirou esse vínculo, né? Tinha muita briga política, briga de tribunal, justamente se o atleta estava vinculado a alguma cidade, algum clube de outro estado. E hoje em dia está aberto, então o atleta pode ter jogado o Campeonato Mineiro, pode ter feito jogos por Santa Catarina e pode participar de qualquer cidade do estado de São Paulo. Então o atleta já não tem mais vínculo nenhum com a cidade. Então o atleta vai direto para os jogos. Então mudou um pouco. Então quando a gente pensa em esporte, pensa em jogos regionais, essa visão mudou um pouco, esse em termos de colocação. Eu podia vir aqui e falar, ano que vem eu vou pegar e vou priorizar os jogos abertos e os jogos regionais.
Pô, só contratar para, em cima da hora, o atleta aparecer lá, o time. Porque será muito mais barato eu contratar esse atleta somente para os jogos do que manter essa base o ano todo. Esse time disputando o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. Então, o que o prefeito Paulo Alexandre quer? Pratas da casa. Quer que reconheça os atletas vindo de Santos, da região de Santos, que esses atletas venham e representam a cidade. Né? Lógico, eu gostaria de estar aqui falando, Santos foi campeão dos jogos regionais, foi campeão dos jogos abertos. Mas não, eu prefiro manter e com atletas da cidade que representam, tem esse vínculo com a cidade, né? Que é isso que o prefeito quer, ter essa visão, e para não acabar com esse esporte. Eu não tenho fundação hoje em dia, corre atrás de parcerias, de estrutura, né? Justamente para que tenha essas modalidades que aconteçam, porque Santos sempre teve uma tradição enorme, a gente pode falar de todas as modalidades de quadra, aí sempre tiveram times que despontaram em suas épocas aí com grandes nomes que foram para o Brasil e para o mundo aí disputando, representando, né, o Brasil em Olimpíadas, em campeonatos mundiais. Então a gente tem que manter e tentar resgatar e tentar aos poucos voltar com esses times adultos, né, que a gente tem uma Arena Santos maravilhosa. Né? Esse ano nós disputamos o Campeonato Paulista com basquete na divisão A, divisão especial, né? E esse time foi justamente o campeão dos jogos. Então essa é a mentalidade que a gente quer, que esses times se tornem adultos, mas com estrutura. Né? E hoje em dia, quando a gente pensa em estrutura, a gente fala tudo numa equipe multidisciplinar, então é muito gasto, é uma federação, arbitragem, então envolve uma coisa muito mais profissional. E lembrando que quando o Santos liderava o ranking dos Jogos Abertos, Vinagre vai se lembrar muito bem disso, e o Miyashiro também conhece bem a história, a cidade se lastreava, né, esportivamente falando, nos clubes. Claro, né? claro. Os 3 clubes, os 4 da Ponta da Praia, Vasco da Gama, Saldanha, Regata Santista e o Internacional. Todos eles forneciam atletas, né, atletas de bom nível, de boa qualidade. O próprio Santos Futebol Clube, né? O Brasil Futebol Clube na ginástica, e ainda foi o que ainda conseguiu permanecer e pouco mais nessa linha. atletismo também, Atlético. verdade. E além do Clube Atlético Santista. Isso. Né? Além Todos eles tinham esporte de qualidade. No tênis de campo, o Tênis Clube, né? Que ainda manteve o padrão, manteve a qualidade, manteve o nível. Acho que todos os outros, salvo o Internacional, todos os outros simplesmente quebraram. Né? Quebraram. Eu vou complementar, olha, nós tínhamos o Tumiaru, da qual veio o Pecente, um dos maiores jogadores de basquete do mundo, Pecente Vicentino, começou lá no Tumiaru. O São Vicente Praia Clube, deu cada atleta, o Vila Souza. Agora, eu lembro o seguinte, o Miyashiro falou bem, nós tínhamos campeonato de basquete pré-mirim, mirim, infantil, juvenil, aspirante e a categoria especial. Imagina o que saía de atleta. Ali tinha torneio início, tinha campeonato de lance livre, movimentava todos os clubes. Agora eu queria fazer uma outra colocação independente disso aí. Miyashiro, eu li no outro dia que Guarujá, agora estou fazendo a parte mais para as Olimpíadas, parece que Guarujá está se candidatando a ter um país treinando aqui nas Olimpíadas. Será que Santos também vai estar com essa perspectiva, como nós tivemos na Copa do Mundo, trouxemos, né, 2 países? Seria interessante, talvez, até para alavancar o pessoal tá na Olimpíada e treinando aqui em Santos. É possível isso? Não, vai vir, sim. Ainda mais que Santos é uma cidade com um clima bem parecido com o Rio de Janeiro, né? Uma cidade praiana, um clima quente. Então já está tendo contatos. Então já temos a Arena Santos cadastrada, piscina do Santa Cecília, já vai ter a piscina do Rebouças também, que vai ser uma piscina de 50 metros. Então já está tendo contato, até a região toda, né? Está tendo contato, a pista de Praia Grande também. Então tem alguns, né, instrumentos, algumas estruturas já que já estão se cadastrando para receber países, igual aconteceu na Copa do Mundo. Muito bem. Ione Furukawa, as participações dos telespectadores e dos internautas aí com a gente. A pergunta é do Felipe do Gonzaga. Santos sempre teve tradição no esporte, mas é sempre difícil ganhar os jogos abertos. Por que isso acontece? As cidades tradicionalmente ganhadoras contratam atletas de fora para garantir resultados? Isso. Hoje em dia a gente fala, né, principalmente por esse critério da coordenadoria, né, está extremamente, nível, não é mais nível, né, do estado de São Paulo, é campeonato brasileiro. Então está um nível extremamente forte. Eu posso citar algumas, né, Santos no judô ficou em 4º no feminino e em 5º no masculino. Santos sempre teve uma tradição enorme no judô.
Então a gente pega atletas que está disputando o ranking da ATP de tênis que foram disputar os jogos, né, pelas cidades. Então está extremamente forte. Lógico, Santos sempre teve uma cidade que tem assim, uma estrutura que tem todas as modalidades. Então Santos esteve presente em todas, né, por isso conseguiu pontuar em todas e praticamente conseguir essa quarta colocação. Mas... O que isso vira de positivo para o município, na tua opinião? Miyashiro, que foi um atleta também importante, né? E medalhista, inclusive, disputou Jogos Abertos. O município, aí, seja ele qual for, financeiramente está numa situação vantajosa e contrata vários e vários atletas para várias e várias modalidades, como você citou aí, o Feijão na categoria de tênis de campo, né? Foi contratado... por Piracicaba, que foi vice-campeã geral dos Jogos Abertos. O que isso acrescenta no esporte de determinado município, vencer os Jogos Abertos dessa forma? Eu não sei qual que é a mentalidade. De repente, incentivar a prática esportiva, de repente o atleta, eu espero, né, que eu falo, né, não só contratar atleta de fora, mas que ele venha e deixe um legado para a cidade, que ele venha e faça um intercâmbio com essa nova geração. O Feijão, eu espero que ele passe em Piracicaba, pelo menos para bater uma bola, deixar alguma coisa, né, para os atletas, né? Essa é a importância de contratar. Os Jogos Abertos foram em Bauru. Bauru. Provavelmente ele nem foi a Piracicaba. Né? Não sei qual a cidade. Assinou um contrato lá com o município, né? De repente ele até de Piracicaba eu também não sei, mas ano passado ele competiu por Mogi, que foi a cidade sede. Das Cruzes? Isso, das Cruzes. Foi campeão. Mogi das Cruzes. Não, assim, eu não sei qual que é a mentalidade, mas o que eu penso assim, de repente a gente traz algum atleta, mas que ele venha, faça um intercâmbio, preferência que fique na cidade, more na cidade, para deixar alguma coisa, um legado para essa geração crescer, ver o que o atleta faz de diferente, o atleta de alto nível, né? Deixar uma experiência, um aprendizado aí para essa geração que vem surgindo. Miyashiro, na minha época era o DEF, né? Hoje é quem que é a coordenadoria, o Sérgio, que Secretaria de Esporte e Lazer. Mas não haveria um meio aí, talvez legal, de exigir que o atleta, pelo menos, no mínimo um ano, ele seja contratado ou seja afiliado à cidade? Acho pouco ainda. Entendeu? Não, no mínimo, talvez no mínimo um ano, para que isso evitasse esse profissionalismo marrom, né, que a gente falava. Deixar um legado. Não é? Chiro, na linha... O cara assina um contrato, nem a cidade vai... Na linha da reflexão do Vinagre, teve um boom no judô, isso é claro, justo por conquistar medalhas, que é o que interessa e chama a atenção. E em Santos houve um tempo que se falava que tinha 2 fases do judô na cidade, antes do Rogério Sampaio e depois do Rogério Sampaio. Isso se efetivou mesmo, o judô é forte em Santos, era para a gente estar aqui com uma representante dele hoje na bancada Zangano, mas continua essa força do judô na cidade, fazendo cor aqui com o Vinagre, que não precisamos nessa área contratar ninguém. Não, o Santos sempre teve uma tradição enorme no judô, antes até do Rogério e depois do Rogério. Com certeza um ídolo que ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas de Barcelona, com certeza alavancou a modalidade. Isso acontece, igual a gente pega a natação agora, com essa nova geração do Santa, como o Matheus Santana e o Felipe Ribeiro. É uma geração que está vindo com o Santa, esses 2 atletas vão para a Olimpíada, certeza. Talvez o Felipe não nessa, o Matheus já está praticamente, né? Apesar que o tempo que o Felipe fez nesse último Campeonato Brasileiro juvenil que aconteceu aqui foi, né, para a idade dele, acabou batendo o recorde do Matheus Santana, abaixo dos 50 segundos nos 100. Então, com certeza, ter ídolos da modalidade alavanca o esporte, né? E a gente sabe que hoje em dia essa criançada, né, cresce com essa tecnologia toda, então é videogame, é internet. Nós temos que ter ídolos justamente para alavancar o esporte, alavancar esse interesse maior pela atividade física e com isso essa criança, né, através do esporte, a gente fala que o esporte não é só atividade física, saúde, esporte é educação também. Então, sem dúvida nenhuma. Eu agora, enquanto as escolas ou as entidades educacionais não investirem maciçamente no esporte, como, por exemplo, faz aqui o Santa Cecília, há muitos e muitos anos, né, com essas equipes extraordinárias de natação, disputando sempre cabeça a cabeça os troféus, os títulos mais importantes da natação do país e, como você disse, exportando atletas para a Olimpíada, essa coisa toda, vai ficar difícil. Não é Santos, especificamente, é a cultura do Brasil como um todo. O esporte começa na escola, né, como é nos Estados Unidos. Basta você olhar o que faz o americano e trazer para cá e tentar copiar, né? Ione, pois não?
A pergunta agora é do Paulo Henrique Farias. O esporte no país só crescerá em todas as suas modalidades se houver mais investimentos públicos no setor. Hoje, o orçamento das secretarias de esportes em todo o país não passa de 2% do orçamento das prefeituras. Essa é a raiz do assunto, assim como os clubes que se foram. O telespectador gostaria que os convidados comentassem sobre esse assunto. Mais investimentos públicos, você acha que é isso, minha cheira? Também, a gente corre, hoje em dia a Fundação, né, de Economia Mista, corre atrás também desses parceiros da iniciativa privada, como o Santa, né, um grande parceiro nosso. A gente conseguiu, Memorial também é uma empresa que apoia muito esporte, posso falar de Ozan também. Sim. Então, a Fundação Pro Esporte corre atrás, para não depender somente do poder público, a gente corre atrás desses parceiros privados. E a gente passa um pouco também para as entidades, para os clubes que representam, que a prefeitura, né, que não dependa só do poder público, que abra essas portas, que a gente faz questão de, com o maior prazer, de acompanhá-los, né, nessas empresas, que a gente até com toda essa estrutura de marketing toda, com a Daniela Zangrando cuidando desse diretora de marketing da Fundação, mas até mandar um abraço para ela, que não pôde vir porque eu avisei em cima da hora, foi uma entrevista. Eu só queria completar também, Rossi. aproveitando o gancho, já que só o poder público também não tem talvez essa capacidade de trazer as grandes modalidades, os atletas, como é que Santos está fazendo para incentivar os patrocinadores? Há um programa de incentivo, de redução de impostos, ou alguma coisa a respeito? Existe já esse programa? Tem um programa chamado Promify, que é justamente o IPTU e o ISS. Então, tem até algumas... Acabou de ser aprovado, tem até o final do ano para ter essa captação, né? Então, a empresa adianta em um mês o IPTU e ISS até 20% do total. Então, uma grande parcela, é grande quantidade. Então, as entidades apresentaram, né? E agora acabaram de ser aprovadas e agora elas precisam dessa captação. Então, é até importante que esses grandes empresários, pode até ser de IPTU de pessoa física também, não só jurídica, né? Então, é muito importante que ele vai ser uma incentivada. A única coisa que ele vai fazer, ele vai adiantar um mês e o resto ele o desconto já ganhará e ele aparecerá na camisa, no projeto que for, às vezes até campeonato. É muito bom. Mas é muito importante. Por exemplo, eu estou sempre procurando me inteirar e eu desconhecia essa particularidade dessa forma que está sendo feita. Muito bom, importante. Porque nós temos Rodrimar, Libra, temos a própria Petrobras Regional, e essas empresas todas de agência de navegação, BTP, toda essa turma aqui, dos terminais marítimos. Nossa, imagina o que tem, eles têm condição financeira para incentivar isso aí, meu. É o momento de aproveitar a Olimpíada chegando e jogar isso no alto. O Brasil vive num ciclo olímpico, né? Hoje em dia, falar de Olimpíada é 1 ano e meio, já está em cima da hora. Sem dúvida nenhuma. Bom, antes do intervalo, uma mensagem da CPFL. Não é você que está pensando em construir ou reformar, precisa saber que acidentes com a rede elétrica podem acontecer em obras. É importante manter sempre uma distância de no mínimo 5 metros da rede. E quando for pintar ou manusear algum vergalhão na laje ou no telhado da sua casa, redobre a atenção. E o gato? O gato por si só já é crime, mas tem gente que faz gato e acaba sofrendo um acidente, já que fica ali fuçando na rede elétrica. A pipa também causa acidentes. Empine sempre em áreas abertas e nunca tente recuperar uma pipa que ficou enroscada nos cabos. CPFL está fazendo a parte dela. Faça você também as suas seguindo as dicas que a gente passa para você. CPFL muito mais que energia. Mais um intervalo, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta, né? Este é o terceiro último bloco desta edição do Painel Regional. Aqui a bancada à minha esquerda com os companheiros Sidney Costa e Luiz Vinagre. E aqui à direita o nosso convidado, o presidente da FUPS, Fundação Pro Esporte, Paulo Miyashiro. E a Ione Furukawa trazendo aí informações e um vídeo que a gente tem aí para o telespectador acompanhar. É isso, Ione? É isso mesmo. A nossa repórter Jéssica Alves foi até o Complexo Esportivo no Rebouças aqui em Santos, né? E conversou com professores e atletas paraolímpicos, que também é uma área muito grande aqui na cidade, né? Vamos acompanhar. Oi, Ione Boturão, eu estou aqui na quadra do Rebouças em Santos, acompanhando o projeto Fast Will Kids. Para falar sobre esse projeto e sobre outra coisa também, eu vou conversar com o professor de Educação Física, Eduardo Leonel. Eduardo, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar recebendo vocês aqui, falar um pouquinho sobre o nosso projeto, um projeto com inclusão
né, e também com rendimento. A gente vai demonstrar para a sociedade um pouquinho do trabalho que a gente realiza aqui. Como tudo começou desse projeto? Na verdade, nós sempre tivemos uma equipe de alto rendimento e aí sempre haveria necessidade de inserir a base. Começamos a inserir algumas crianças que nos procuravam junto com os atletas de rendimento, e aí não era adequado. Em 2013, nós formatamos um projeto de uma forma mais clara, onde a criança vai ser mais explorada dentro do seu âmbito de necessidade física, psicológica, que é o Fast Wheels Kids Inclusão ao Inverso. Então começou com crianças só com deficiência, hoje a gente traz crianças sem deficiência para quebrar esse paradigma de que criança sem deficiência e com deficiência não são grupos opostos. Em alguns momentos há separação para que potencialize de alguma forma, mas na verdade a intenção aqui, a grande intenção é misturar e fazer todo mundo junto, um sentindo um pouco a dificuldade do outro dentro da ação da vida diária ou esportiva. E como é o monitoramento dessas crianças? Na verdade, nós somos 4 profissionais de educação física, normalmente estamos nós 4 aqui, o grupo é um grupo grande, são crianças de diversas deficiências, nós temos os 3 tipos, que é deficiente físico, visual e intelectual, e crianças sem deficiência. Então, é um grupo muito heterogêneo. Então, existe a necessidade, às vezes, de um acompanhamento mais próximo em alguns casos, alguns paralisados cerebrais severos, tem crianças até autistas, deficientes auditivos. Então, às vezes, existe um acompanhamento mais próximo de alguma forma. E os outros profissionais estão aqui, de repente, para comandar a atividade. A gente também tem a manutenção das cadeiras. Então, um pouco antes de começar a aula, eu estava trocando pneu. Então, isso faz parte da nossa profissão, mas é bem gratificante. E as mães que se interessarem pelo projeto, como elas fazem para poder inserir os filhos? Pode vir aqui nos sábados no Centro Esportivo Rebouças, a partir das 10 horas da manhã. Pode até chegar um pouco mais cedo, que nós já estamos aí. Ou até procurar o centro durante a semana, o Complexo Esportivo Rebouças. Durante a semana, pode procurar o professor Eduardo Leonel. A gente dá toda a diretriz, auxilia aqui na inclusão da criança, da mãe que tiver interesse. Também temos o Facebook da equipe, que pode ser a equipe FW. É só nos contactar e a gente dá mais informações. Muito bem, legal aí, participação dos jovens para-atletas, é isso, não é, meu caro Miyashiro? Nos jogos abertos tem também os jogos, os para-atletas, tem a Paralimpíada? É junto com nós, essa é a equipe que representou. Essa equipe representou a cidade? Exatamente. Foi bem? Foi muito bem, o atletismo entregou na primeira colocação, o atletismo do Eduardo Leonel, aí o PCD, né? Que maravilha. E só tem 2 modalidades, o atletismo e a natação. A natação é o Bartolo que cuida e o PCD atletismo é o Eduardo Leonel. Lembrando que o Brasil, se vai mal nos Jogos Olímpicos, né, nas Olimpíadas, vai muito bem, obrigado, na Paralimpíada, né? Isso. Como é que se explica isso, Miyashiro? Um investimento muito bem feito de um lado, né? Por um lado. Não dá para... Um cuidado muito bem. Difícil, né? É difícil a gente, né? Mas a China também é um país que, pelo número de... Tem vários casos, a gente pode enumerar alguns, né? Acidente de trânsito, algumas até fatalidades, outros são até de nascença, né? Então, mas o Brasil é muito forte, temos aí vários atletas até ganharam prêmios internacionais, como o Daniel, da natação. Natação nossa é forte, né? É muito forte. Então, tem um atleta aqui, né, que foi criado no Santa Cecília, o Carlos Farrenberg, também que representa a Santos, representa a Fundação Pro Esporte. Também é um atleta que já foi para uma Paralimpíada, está voltando, acho que talvez vire Paralimpíadas de novo, né? Que representa bem a cidade. Perfeito. Muito bem. Diga, Vinaldo. Não, o que eu queria agora também, debandando para as Olimpíadas, falta 1 ano e meio. A gente não vê nenhum evento assim, de preparação, de demonstração do que está sendo feito, para o povo saber como é que está sendo preparado os nossos atletas. Parece que novamente vai ser aquela do vapt-vupt, chegar lá de qualquer jeito. Acho que é só vôlei que deve estar um pouco preparado, vôlei masculino e feminino. Basquete foi meio a decepção agora no Mundial. Enfim, o que você que está vivendo isso está sentindo dessa organização do nosso Comitê Olímpico? Basquete vai disputar medalha, hein? Escreve o que eu estou dizendo para você. O técnico é muito bom, né? O argentino lá. Nos Estados Unidos é humanamente impossível, né? Só por um milagre. Não, tem algumas Pan-americano, milagre só acontece uma vez, viu?
Tem algumas modalidades que o Brasil aí tá num nível muito bom. A gente vê o handebol feminino, que foi campeão mundial. Pega o judô, com uma quantidade enorme de disputa de medalhas, também está muito bem. É uma das apostas do Comitê Olímpico Brasileiro, né? Mas eu acho que em termos de equipe, o Brasil em algumas, sempre acontece com o país sede, vai estar praticamente com todas, na participação em todas, com certeza vai trazer medalhas. Agora, que colocação que eles planejaram é difícil, ficar entre os 5, é muito difícil. A gente sabe difícil, que mas o Brasil vai com tudo, ainda mais jogando em casa. Agora, o problema é mais as estruturas, né? Que a gente pode Tomara falar. que nessa Olimpíada, o Brasil, pelo menos no futebol, ganhe a primeira medalha de ouro no futebol olímpico. Que não temos ainda isso aí. E eu gostaria, sinceramente, que tirassem o futebol da Olimpíada. Não sei qual é a tua opinião. Quando vai futebol, ele, por si só, ele chama muita atenção e acaba... Mas é uma modalidade... Futebol ofusca a Olimpíada. Pô, exatamente, né? Já tem toda uma estrutura, acontece de 4 em 4 anos, um evento enorme que é a Copa do Mundo. Não só a Copa do Mundo, mas as eliminatórias todas, né? Então, o futebol tem uma vida própria aí que... Não sei. Não, a presença do futebol na Olimpíada é puramente comercial. As redes de TV que patrocinam e que transmitem os Jogos Olímpicos fazem questão absoluta de manter o futebol nos Jogos Olímpicos, senão a cota cai para 1/10. Né? E o Comitê Olímpico Internacional fica à mercê da FIFA, né? Infelizmente. Né? Ione Furukawa, temos mais participações aí? Pessoal querendo respostas aí aqui do Miyashiro, enfim. Que bom, hoje a participação está grande, viu, Miyashiro? A pergunta da Maria Estela, do Marapé. Como os senhores acham que vai ser a participação do Brasil na próxima Olimpíada? Será que passaremos vergonha como passamos na Copa do Mundo? A vergonha na Copa do Mundo na verdade foi um 7-1, né, que foi uma tragédia monumental, e depois dos 3-0 na disputa do terceiro pênalti ficou em quarto. O pessoal não pode esquecer disso também, pera um pouquinho. O Brasil ficou em 4º lugar na Copa do Mundo, não foi eliminado na primeira fase, não aconteceu nada disso. Desde 2002, né, que eu não chegava numa semifinal, né? Desde 2002 não chegava na semifinal, chegou à semifinal e foi aquela tragédia lá do Mineiraço. Agora, os Jogos Olímpicos é aquela coisa, né? A expectativa é que era grande, né? Não temos tradição, né, Miyashiro, em Jogos Olímpicos. Sim, é difícil, né? Alguma modalidade ou outra que vai... Vivemos de fenômenos, né? Exatamente, esporádicos, assim, a gente pega um Guga, a gente pega... Mas, assim, pega o vôlei, né? Temos uma estrutura que a gente sabe que vai chegar. Então, tem vôlei de praia e vôlei de quadra. Então, são medalhas certas. O judô também, medalhas certas. Atletismo, perdemos um pouco. E atismo também. A gente pode garantir que o vôlei masculino vai... Ou o vôlei masculino ganha ouro, ou o Bernardinho se mata, ou ele mata alguém na quadra, né? Mas no Brasil, né? O Bernardinho não gosta de perder. E o Zé Roberto Guimarães, eu tenho quase certeza absoluta, será tricampeão. São dois técnicos. Tetra, né? Tetra, contando com o masculino. Foi de homem, foi masculino. Isso. 92. Barcelona 92. 1992, é verdade. Fora de série, aquela para mim foi a maior de todas, viu? Que ninguém esperava, né? Foi a maior surpresa, né? Uma geração nova, com Tandy, Negrão, Maurício. Tandy, né? Agora, o que é a telespectadora pergunta, Estela, né? O que é dar vexame, né? Foi isso, né, Ione? Você vai passar vergonha. Dar vexame para o Brasil em Jogos Olímpicos seria o quê? Sem medalha. Não ser medalha Decepcionar nas medalhas certas, né? No vôlei, a gente espera no vôlei. No futebol. Vôlei. E tem acontecido até no futebol, decepção. As medalhas vão chegar, sim. Ainda mais, né, o atleta cresce muito jogando em casa, sentindo essa torcida toda, né? Nesse sentido de expectativa, Miyashiro, eu vou te desafiar, continuar te desafiando nesse aspecto político, que hoje é realmente a tua fundação, a tua posição lá na fundação. Explica para o telespectador, também para mim, que estou aqui bastante leigo hoje, a finalidade da fundação, quantas as perspectivas que ela tem de alcance, talvez até para a região, porque está em Santos, mas ela tem esse alcance para a região. E, principalmente, se vocês têm lá um departamento de projetos, ele é atuante, recebe projetos de outros professores de educação física, há essa discussão dos professores de educação. Como é que é essa visão da Fundação, para a gente entender? Só uma coisinha. A Fundação de Santos, em todas as outras cidades também tem? Não. Ou Santos é pioneira? Santos eu sei que tem, acho que no estado, acho que são três cidades. Tem algumas secretarias de outras cidades que vêm aqui, justamente pegar o estatuto e mostrar, a gente mostra o que a fundação faz. Então, Santos é essa... Desculpe aí, foi pioneira. É a pioneira, não? Não pode falar isso, eu não tenho certeza, mas na verdade, ela foi criada em 96, em 2000,
O Beto ainda deu uma incrementada nesse... O primeiro presidente quem foi? Miguel Pires? Se não foi o primeiro, foi... Então, na época, o Miguel Começou... em 2000, né? 2000, né? 96 quando Célio Nori era que foi lançado. Agora eu não lembro se foi o... Ah, não, 96 Você viu era o governo Vilney, não Davi foi o Capistrano. Vilney? Isso, Vilney verdade, também, não foi? verdade. não Era o sei, governo Davi. era o Davi Beto se ainda. elegeu Se elegeu em 2000. 96. Tem um olhar para a Sim, região ou é só para a cidade? Tem olhar na região ou é só para a Tem, cidade? na verdade, Santos, por ser essa cidade, essa potência no esporte, muitos atletas da região acabam competindo por Santos. Então, Entendi. a fundação hoje conta com mais de 400 atletas adotados. Então, a gente tem praticamente nos jogos regionais agora foram 45 modalidades, incluindo masculino e feminino. Temos atletas do triatlon, temos atletas do surf. Então, tem várias... Né? Santos, graças a Deus, tem essa enormidade de esporte na cidade. Então, não podemos esquecer disso. A gente não pode pensar somente em jogos regionais, jogos abertos. É hermético ou recebe projetos de outros professores? Não, Vocês têm essa discussão? Tem esse departamento de projetos? Tem. Na verdade, o marketing, né, que corre atrás de parceiros, que a gente fala, né, até atrás de projetos. Então, a fundação tá aberta. Praticamente, antigamente, para você fazer parte da equipe santista, tinha até seletiva, né, pela quantidade enorme de clubes que tinham na cidade. Então, hoje em dia, praticamente, o Inter é o basquete, que cuida do basquete. Então, cada técnico, né, cuida de uma modalidade, que são poucos. Hoje em dia você pensa em termos de filiação, em termos de taxa de arbitragem, né, por jogo, você é um custo caro para somente um clube pagar. Então, hoje em dia o Inter disputa Campeonato Paulista de base, de principal, com jogos aqui em São Paulo. Quando joga em casa tem que pagar a arbitragem. Numa equipe de molecadinha começando essa... É 400, 500 reais. Um time adulto é de 1.500 a 1.700. Tudo depende do nível do juiz. E quando joga fora, tem que pagar todo o transporte. Né? A fundação ajuda ainda nisso, nos transportes, em termos também de federação, estrutura para algumas modalidades, porque a gente não pode deixar isso acabar em Santos. Se a fundação hoje não existisse, tem muitas modalidades que não existiriam. E modalidades com tradição enorme na cidade. Isso que é fundamental, né? É fomentar o esporte, a prática da atividade física nas escolas, fundamentalmente, né? Na medida do possível, fazer com que as escolas ampliem o seu espaço esportivo, suas quadras esportivas, piscinas, toda essa estrutura esportiva, né? E, evidentemente, que da quantidade sai a qualidade e você vai pensando aí os atletas que vão representar a cidade mais à frente. Miyashiro, prazer receber você, parabéns aí pela atuação em frente à FUPS, até uma outra, viu? Obrigado. Que agradeço o espaço, poder falar um pouquinho aí sobre Fundação Pro Esporte. Obrigado, Paulo Miyashiro, ao nosso Sidney Costa, ao companheiro também o Luiz Vinagre, obrigado a Ione, sempre conosco também, acompanhando aí as participações dos telespectadores, pelo telefone, pelas redes sociais. Você sabe que nós estamos sempre junto com o painel regional, de segunda a sexta, ao vivo, 1h30 da tarde, reprise 8 da noite. Sábado tem painel regional às 3 da tarde e domingo às 5 da tarde. Obrigado, tchau.